A cena dos 32 é muito tricky, porque não há nenhum benchmark que tu consigas fazer que mostre uma cena em particular. Na questão dos 32 ou 16, que é quando realmente falta memória e entre o jogo ou o programa e o Windows e a driver e tudo envolvido chegar a um certo ponto que não há ginástica que consiga fazer, tu notas que tudo começa a ficar, Deus me livre, o computador não se mexe, quando é um caso drástico. Mas depois há muitos intermédios, não é? Quando é um caso drástico, tu podes fazer testes e consegues ver claramente a diferença. Mas há muitos intermédios, porque a memória, seja a memória RAM ou a VRAM da placa gráfica, mas falando de memória, não existe a situação de a combinação dos programas que tu estás a utilizar, e eles querem, todos eles juntos, eles querem utilizar 17 GB e tu tens 16. Logo, o PC vai se encravar tudo e ficar super lento. Isso não existe. Quer dizer, atualmente, há muitos anos, isso é outra história. Isso não existe. As coisas vão fazendo uma ginástica, não é? Vai fazendo um swap de memória, o Windows tem compressão de memória. Todas essas coisas perdem um bocadinho de desempenho aqui ou ali, que é praticamente imperceptível, mas vai perdendo um bocadinho. É a compressão de memória do Windows, é o programa que até utilizaria mais, mas não tem tanto, mas ele consegue trabalhar com menos, não é? Só que se calhar vais fazer aquela função, ele em vez de demorar 1,5 segundo a reagir, vai demorar 4 segundos, percebes? Esse tipo de merdinhas. E, por exemplo, dá o meu exemplo. É comum eu estar a utilizar 18, 20 GB. Acima de 20, poucas vezes utilizo. Das vezes que eu reparo, que muitas vezes nem sei quanto é que estou a consumir. Acima de 20, poucas vezes eu preciso. Mas é comum eu estar a utilizar 20 GB, não é? Quando estou aqui a fazer cenas para o canal, e eu, enquanto são cenas que eu estou a trabalhar, eu também tenho o hábito de não fechar tudo. Para aí que eu agora vou usar este programa que eu vou precisar de 1 minuto, vou fechar todos os outros, não é? Se eu estou a trabalhar com aquele conjunto de ferramentas, eu tenho aquele conjunto de ferramentas abertas. E, por exemplo, nas situações que eu estou a usar 20 GB, eu com 16 até dava. Só que imagina que eu estou a meio de edição de um vídeo e eu lembro, para aí, preciso de ir buscar não sei o quê, preciso converter aquele ficheiro. Essa cena de eu lembro-me, preciso ir àquele programa e converter aquele ficheiro, como eu tenho 32, a coisa flui. Com 16, ele ia dar uma engasgada aqui e ali, mas até ia. Só que ia dar uma engasgada, o programa se calhar ia dizer, para aí, calma, calma. Uma coisa cada vez. Espera, podes, vá lá. Essas pequenas nuances, não é? Quando são cenas mesmo muito pesadas e precisas de memória, ponto. Projetos que precisam, só para trabalhares no projeto, precisas de 30 GB, aí não há hipótese. Aí podes pôr 16 que nem que a vaca tussa e ele vai se engasgar tudo. Agora, quando precisas de um bocadinho mais que o que tens, dá para fazer uma ginástica. E isso é bom porque dá-te elasticidade, mesmo que tenhas memória a menos, tu consegues ir fazendo as coisas, mas ao mesmo tempo cria a falsa ilusão que a pessoa não precisa de mais memória. Não, porque eu tenho 16 e eu estou a ver aqui, nessa situação, ele está a usar 14. Mas tanto o Windows está a fazer compressão de memória, como todos os programas estão a fazer. Eu até me dava jeito eu ter mais aquela informação aberta, mas não tenho. E tu não sabes qual é a diferença até colocares 32 GB no teu PC, fazes a mesma coisa e vês que tudo flui. Ai, cara, isto está tudo a bombar. Aqui já não há fila de espera para nada. Agora quero aquilo. Agora tudo tem que acompanhar. Tem um bom processador, um SSD em condições, não é? Tudo tem que acompanhar porque existe sempre um gargalo a algures, não é? Não te adianta fazer 30 por uma linha, pôr 64 GB ou usar um Ryzen 1200, não é? Vamos ser realistas. Mas na memória existe muito essa coisa. E é uma coisa. E esquece os benchmarks de jogos. Porque os benchmarks de jogos são válidos para quando o computador está a executar aquele jogo com aqueles settings.
Mas tu se calhar não vais estar com aqueles settings e não vais estar só com aquele jogo. Não é? Vais estar com outras coisas. E quando se entra na... Quando a ideia é ter um PC para trabalhar de forma fluida, se entras em i7 e Ryzen 7 para cima, eu já recomendo 32. Porque o tipo de coisas que um Ryzen 7 e um i7 para cima te deixam fazer, vai tudo ficar mais fluido com 32. E depois chega a um ponto, também 32, também convém passar para 64, mas isso já não é para a maioria das pessoas. Onde realmente faz sentido com o K16, exatamente porque é aquela vantagem que existe em elasticidade, não é como há muitos anos atrás, é que realmente quando estás a montar um PC de entrada, e principalmente nesta altura, passado de 16 para 32, é a diferença entre comprar um processador que quase não aguenta jogo nenhum para passar a aguentar muitos jogos. Aí é diferente, claro, dá prioridade. Agora, gastar 300 euros num processador para cima, mesmo um 10.700, que é 32 GB, comprar uma 3060 para cima e com K16, é mesmo só se... Não, eu vou jogar este jogo e não vou fazer absolutamente mais nada no PC. É ter o jogo aberto. E mesmo assim depende do jogo, não é? Que já há jogos que já começam a utilizar. Basicamente a questão do 1632 nesta altura é o equivalente na altura de 2014, 2013 ter 8 GB. Porque nessa altura, 2013, 2014, 2015 havia muito debate, e foi na altura que eu comecei a comentar hardware, quer dizer, um pouquinho depois, mas não muito. Havia muito a questão, como as pessoas estão a ter agora, que é, vale a pena pôr já 8 GB? Porque na altura, nessa altura, 2013, 14, todos os benchmarks indicavam que na prática só precisavas de 4 GB para jogar. E eu já recomendava 8. E eu já era maluco. E pouco tempo depois já comecei a recomendar 16, porque eu já era maluco. E tu queres voltar a mexer no PC em pouco tempo? Então compra já 8. E 3 anos depois, mais ou menos, pões já 16. Pões já 16, que isso... Estás a comprar hoje, daqui a mais 2 anos, ok, isso já virou, tipo, importante. Mas na altura só era 4, e depois, pouco tempo depois, só era 8 que era preciso, e mais que 8 era desperdício. Em 2015, para aí, 2016, ainda havia muita gente a utilizar só 8, porque mais que 8 era desperdício. Todos os benchmarks mostravam que 16 era desnecessário. Entre 2015 e 2019 ele utilizou o mesmo PC, mas certeza que para jogos atuais ficou sem memória. A seguir fez upgrade de gráfica, a memória já não dá, mas estar a comprar memória agora, para isso é DDR3, já é DDR4, o que é que eu vou fazer? Na altura, e era barato, era por isso que eu recomendava já 16. Em 2013 já tinha, mas isso já eras um lunático, tu. Eu acho que fizeste bem. Claro que isso depende do... O pessoal não vai comprar um Celeron de 50 euros e meter 32 GB, não é? A coisa tem que fazer algum sentido. A regra é que vai ter exceções, porque não há regra sem exceção. Quando o que quer que estejas a fazer no teu computador, se estiver a utilizar mais que 80% para cima de utilização de memória, vai lá, está a utilizar 87% da memória disponível. Significa, vai haver exceções, que o teu sistema já iria beneficiar de teres um upgrade de memória. Porque já está a utilizar essa porcentagem de memória, significa que já existe ginástica a ser feita para compensar a falta de memória. Isso depois é só uma questão de enquadrar no razoável. Porque imagina, estás nessa situação. Ok, qual é o teu processador? É um i3 de primeira geração. Não gastes dinheiro, please, troca o PC todo, já morreu. Agora, se estiveres numa situação onde realmente eu vejo aqui, para aquilo que eu faço, não interessa o que é, só interessa para ti o que é que tu fazes. Realmente eu vejo aqui que o 80-90% de memória é normal. Qual é o teu processador? É um 9900K. É um processador que te vai durar uns anos na mão.
um upgradezinho. Se estiver dentro do orçamento, acho que está ok.